Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem interessante, explorando alguns trechos de O Poder da Autorresponsabilidade do Paulo Vieira. Oi, isso mesmo. Um livro que, bom, propõe uma ideia forte, né? Com certeza. A nossa missão aqui é tentar entender as ideias principais sobre como que assumir o controle, ou melhor, a responsabilidade pela própria vida pode levar a umas transformações bem profundas, sabe? Exato. A premissa básica do livro é que nós somos os únicos responsáveis pela vida que a gente tem. Seja ela boa, seja ruim. Enfim, os resultados são nossos. É aquela metáfora que ele usa, né? Não dá para controlar o vento, a tempestade. E isso, não dá para controlar os eventos externos, mas a gente pode e deve comandar o nosso próprio barco. Ajustar as velas, mexer no leme, a responsabilidade é nossa sobre como a gente navega. Entendi. E ele já começa assim com um relato pessoal bem impactante, né? Para ilustrar isso, Sim, é um ponto de partida forte. ele conta de uma fase da vida dele, nossa, bem difícil. Estava endividado, parece que passando por um divórcio, com questões de saúde também. Nossa, tudo ao mesmo tempo? Pois é. E aí ele diz que o encontro com um texto sobre o mito de Sísifo, aquele que empurra a pedra morro acima eternamente, Sei, o castigo eterno. isso, foi ali que caiu a ficha, sabe? Ele percebeu que ele mesmo era o seu maior sabotador, que ele passava o tempo culpando os outros, as circunstâncias, por tudo que dava errado na vida dele. E essa percepção foi o gatilho para a mudança. Ok, então vamos desempacotar essa ideia central, a tal da autorresponsabilidade. O que isso significa, assim, na prática, segundo o material? Olha, na prática é a crença, a convicção mesmo, de que a gente é 100% responsável pelos resultados que a gente colhe. 100%. Seja pelo que a gente faz ou pelo que a gente deixa de fazer, né? Pela omissão também. Entendi. Não é só pela ação, mas pela falta dela também. Exatamente. E ele conecta isso muito, muito forte com inteligência emocional, que seria essa capacidade de se responsabilizar pelo próprio crescimento, pelo próprio desenvolvimento e até, olha que interessante, pelo crescimento das pessoas que estão ao nosso redor. Como assim? Pelo crescimento dos outros também? No sentido de que a nossa postura influencia o ambiente, né? Se a gente assume a responsabilidade, a gente inspira, a gente cria um ambiente mais propenso ao crescimento de todos. Ele até menciona dados das sessões de coaching dele, mais de 10.000 horas. Nossa, é muita hora. Muita coisa. E, segundo ele, isso comprova que essa postura de se responsabilizar, ela leva à realização, à conquista de objetivos. Faz sentido. É uma mudança de perspectiva bem radical, né? Em vez de se colocar como vítima, tipo, o mundo conspira contra mim, Exato. Sai desse lugar de vítima das circunstâncias. e assume o posto de comando, o capitão do barco, como você disse antes. Perfeito. É assumir o controle do leme. Isso me lembra até uma citação que o livro traz, acho que é do Napoleão Hill. Ah, eu vi essa. Aquela sobre perder a corrida. É essa mesma. Aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota, tem grande possibilidade de algum dia ser bem-sucedido. Mostra bem essa mentalidade, né? A culpa não é do outro. A responsabilidade pelo resultado, mesmo na derrota, é sua. É forte isso. E para não ficar só na teoria, na filosofia, o livro tenta trazer isso para a prática, né? Com as tais 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Isso. Aí que a coisa fica bem concreta. São mudanças de comportamento e até de linguagem, de como a gente se comunica. Ah, interessante. Mexe na linguagem também. Quais são essas leis, então? Vamos ver se a gente consegue passar por elas. Vamos lá. A primeira é: se é para criticar os outros, calha-se. Direta. Sem críticas destrutivas, então. A ideia é essa. Se a crítica não for construtiva, se for só para apontar defeito no outro, é melhor guardar para si. Energia desperdiçada. Ok. E a segunda? A segunda, se é para reclamar, dê sugestão. Essa eu acho fantástica. Ah, essa é boa mesmo, porque reclamar por reclamar não leva a nada, né? Nada. Ele até brinca com a palavra reclamar, clamar de novo, ficar preso no problema. A lei propõe: tá incomodada com algo? Beleza. Qual sua sugestão para melhorar? Traz uma solução junto. Muda o foco, né? Da queixa pra ação. Gostei. Terceira lei. Terceira,
Se é para buscar culpados, busque a solução. Segue a mesma linha da anterior. Aham. Parar de apontar o dedo e começar a pensar em como resolver a situação. Exatamente. Gastar energia procurando quem errou é menos produtivo do que usar essa mesma energia para encontrar uma saída, uma solução para o problema que surgiu. Lógico. Qual a quarta? Quarta lei. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Opa, essa é. Profunda. Mudar a postura interna, então, totalmente. Sair daquele discurso de coitado de mim, tudo dá errado para mim. E adotar uma postura de quem busca superar, de quem acredita na própria capacidade de vencer os desafios. É uma mudança de mentalidade mesmo. Entendi. A quinta lei, então. Quinta, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Essa também é chave, né? Muita gente tem dificuldade em admitir o erro, fica tentando justificar. Pois é. E a proposta aqui é: errou? Ok, acontece. Não perca tempo se explicando ou se desculpando excessivamente. O mais importante é: o que você pode aprender com esse erro para não repeti-lo? Como usar essa experiência para crescer? Encarar o erro como aprendizado, como feedback. Perfeito. O livro argumenta que pessoas de sucesso não veem falhas como fracassos definitivos, sabe? Vêm como resultados. Resultados que talvez não fossem os esperados e que indicam que é preciso tentar de um jeito diferente. Muito bom. E a sexta e última lei? A sexta, se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes e comportamentos. Essa é sutil. Qual a diferença? É uma diferença crucial. Uma coisa é você dizer, fulano é preguiçoso. Você está julgando a pessoa, a essência dela. Outra coisa é dizer, a atitude de fulano de não entregar o relatório no prazo foi inadequada. Você julga o comportamento específico, a ação, não a pessoa inteira. Entendi. Foca no fato, no comportamento observável e não em rotular a pessoa. Isso permite a mudança, né? A pessoa não é aquilo, ela agiu daquela forma. Exatamente. Preserva a pessoa e abre espaço para o diálogo e para a mudança de comportamento. É bem mais construtivo. O foco geral dessas leis, se a gente parar para pensar, é sempre na ação produtiva, na solução, no aprendizado. Sim, fica bem claro esse direcionamento. E o livro também fala de obstáculos, de armadilhas nesse caminho, né? Eu lembro de ter lido sobre a zona de conforto. Ah, sim. A famosa zona de conforto, que de confortável muitas vezes não tem nada, né? Pois é, como ele descreve isso? É descrita como uma combinação de mentiras que a gente conta para si mesma, sabe? Desculpas, crenças limitantes, que acabam paralisando a gente. A gente até sabe que precisa mudar, que a situação atual não tá legal, mas fica ali naquela inércia por causa dessas mentiras. Medo do desconhecido, talvez, preguiça de sair do lugar. Fruto isso. É uma barreira mental que impede a ação, impede a mudança. Outra armadilha que ele menciona é a busca por atalhos. Ah, o famoso querer resultado sem esforço. E exatamente. Aquela expectativa de sucesso fácil, rápido, sem precisar pagar o preço, sem dedicação, sem esforço, o livro bate bastante na tecla de que não existe mágica, né? O resultado vem com trabalho, com disciplina, com autorresponsabilidade. Parece que a mensagem de fundo é bem consistente. O progresso exige duas coisas. Primeiro, consciência, Isso, consciência. que é perceber onde você está, a sua situação atual, e ter clareza de onde você quer chegar. Perceber a necessidade da mudança. E segundo, e talvez o mais importante, a autorresponsabilidade, Fundamental. que é, depois de ter a consciência, agir. Agir para mudar a si mesmo, para desenvolver as habilidades necessárias, para fazer o que precisa ser feito. Tentar mudar os outros ou ficar culpando as circunstâncias externas, isso é visto como totalmente improdutivo. A mudança real começa dentro da gente, então. É a ideia central. A transformação genuína é interna. Você muda. E aí, como consequência, a sua realidade externa tende a mudar também. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, qual seria a essência, a grande promessa por trás de adotar essa postura de autorresponsabilidade? Olha, eu acho que a essência é retomar o poder pessoal. O poder de escolha, o poder de ação. Quando você assume a responsabilidade, você para de ser um passageiro na vida, sabe? Alguém que só reage ao que acontece.
E passa a ser o piloto, assume o comando. Exatamente, você pega o leme do seu barco. Mesmo que os resultados atuais não sejam os que você gostaria, a autorresponsabilidade te permite fazer duas coisas. Primeiro, reconhecer a sua parte nisso, sem culpa, mas com responsabilidade. E segundo, direcionar suas ações, suas escolhas para um caminho diferente, para construir um futuro diferente. Faz todo sentido. A responsabilidade traz junto a capacidade de agir, de mudar a rota. Se a situação não está boa, eu reconheço minha parte e começo a agir para mudar. É isso. A ideia é que a gente não é vítima das circunstâncias, mas co-criador da nossa própria experiência de vida. Nossas ações, omissões, pensamentos, sentimentos, tudo isso contribui para os resultados que a gente tem. Poderoso isso. E para a gente fechar, então, queria deixar uma reflexão, uma provocação que vem do próprio material que a gente analisou. Manda lá. Que tal pensar assim? Em vez de ficar esperando as oportunidades aparecerem, ou pior, ficar reclamando que elas nunca chegam, né? Aham. Como seria se a gente decidisse ativamente criar as nossas próprias oportunidades, partindo desse princípio que a gente discutiu, que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e principalmente os nossos comportamentos são as ferramentas que a gente tem para moldar os resultados que a gente colhe na vida? Uhum. Uma excelente reflexão para fechar. Assumir esse papel de criador ativo da própria realidade, né? É um convite em tanto. Exatamente. Fica aí para a gente pensar.